Boa tarde, bem-vindos ao nosso primeiro encontro de formação continuada, a reelaboração do PPP de 2021. Este é o nosso encontro virtual, eu estou aqui como articuladora do programa de formação, do projeto de formação, revisão e reelaboração do PPP das escolas da rede municipal de Iguaí da Sede. E nós vamos estar trabalhando durante esses meses até dezembro. Começamos hoje o nosso primeiro encontro virtual com todos, porém já tivemos alguns encontros com gestores, coordenadores e com os técnicos da secretaria, para que nós pudéssemos iniciar a nossa formação. Este trabalho com o PPP, ele é útil e também necessário. E para isso, nós vamos estar visitando alguns assuntos, alguns conteúdos. Mas para iniciarmos a nossa formação continuada, eu gostaria que todos estivessem dando o seu parecer, a sua visão do que propõe o trabalho com o PPP escolar. E para isso nós vamos estar agora vendo, assistindo este clipe. Cada cidade do interior de um jeito, mas uma coisa todas têm em comum: a sabedoria da nossa gente. Transforma.
A nossa formação é da rede municipal e ela tem como base a BNCC, o DCRB, o RCMI, as formações do IAT, do NTE8, da Undim, da UNCM, do Conselho Estadual de Educação, do Conselho Nacional de Educação e também do Conselho Municipal de Educação. E a nossa proposta de trabalho é baseada no que nós já recebemos como orientação das instituições credenciadas e que tem a sua total liberdade de estar nos orientando. Então, nós temos aqui como agenda para a proposição do nosso curso, a agenda do cursista, começando do mês de setembro e indo até dezembro. Em setembro, até o dia 28, dia 13 a 28, foi o período de inscrição do cursista. Até o dia 29, nós tivemos o primeiro encontro com o coordenador, com os coordenadores escolares. E hoje, dia 30, nós estamos tendo o nosso primeiro encontro virtual com todos os educadores das escolas da rede municipal de Iguaí. Em outubro, nós teremos o nosso segundo encontro, tanto o presencial com os coordenadores, quanto o virtual comigo, para articulação. Em novembro, nós teremos um terceiro encontro, um virtual e um presencial também, e finalizamos em dezembro com o quarto encontro presencial e também virtual. Para que ocorra o encerramento desta formação, nós vamos fazer a atividade que é o PPP, a entrega do PPP atualizado por parte da equipe escolar, que garante o término da formação e também a certificação. Então, para esta proposta de formação continuada, nós teremos 8 encontros, 4 virtuais e 4 presenciais. Os 4 presenciais com a coordenação da escola e os 4 virtuais com a articulação do PPP e do currículo para implementação no município de Iguaí, para as escolas da sede. Para as escolas do campo, nós temos o Forma Campo, juntamente com a coordenação de Cleide, de Edcleide, de Narizete e de Ana Paula. Quais são os nossos objetivos para esta formação? Os nossos objetivos gerais estão relacionados ao pensar sobre a formação humana integral no PPP escolar. O projeto político-pedagógico de uma escola, ele está direcionado, tem a intenção de articular, de determinar a formação humana de um modo integral. Nós temos também como objetivo discutir sobre os conteúdos da resolução do Conselho Estadual de número 26, de 15 de março de 2016. Essa resolução trata da elaboração do PPP. Então, desde 2016, todos os municípios baianos teriam que estar reelaborando o seu PPP. Aquelas escolas que não tinham PPP precisariam construir e as que já possuem PPP precisariam estar revisando, reelaborando. Então, a partir do estudo da concretização da BNCC em 2019, o Conselho Nacional também fez essa exigência e agora, neste momento de pandemia, com a construção também do DCRB, do currículo municipal, dos referenciais municipais, nós temos como função também estar revisitando, reelaborando o PPP de cada escola, principalmente agora que nós somos sistema. E nós temos também como um dos objetivos refletir coletivamente com todas as escolas, todos os professores, as estratégias de como a Secretaria Municipal de Educação de Iguaí pode auxiliar cada escola na construção do seu PPP. Por isso, essa proposta é uma proposta conjunta, onde todos podemos contribuir, podemos dar a nossa participação, podemos dar o nosso parecer,
de como a escola pode trabalhar, de como a escola pode ser, porque o PPP representa a identidade da escola. Então, para a nossa formação com professores, gestores, coordenadores, nós apresentamos aqui a proposta de trabalhar com 4 módulos, com uma estrutura e uma carga horária de formação de 10 horas por módulo. Então, no primeiro módulo, nós temos a proposta de estarmos trabalhando a revisão do PPP, ou do projeto político-pedagógico, reconhecendo e conhecendo essa revisão como necessária. O segundo tópico, com os principais aspectos do novo currículo, do currículo local, do currículo de Iguaí, do nosso referencial, qual é o papel dele na reelaboração do projeto político-pedagógico da escola, no contexto de implementação da BNCC do DCRB, porque esses documentos são importantes. E para finalizarmos este módulo, vocês estarão realizando atividades que se encontram no formulário, que alguns já fizeram como parte da inscrição do curso. Em outubro, nós estaremos trabalhando o segundo módulo, revendo e conhecendo, aqueles que não conhecem, o PPP vigente da escola, o atual PPP, e também fazendo o levantamento de dados, de análise dos indicadores da escola, de uma forma crítica, fazendo a leitura reflexiva de cada um desses indicadores, o que eles influenciam na escola. E em seguida estaremos tratando também sobre a construção, a reformulação do PPP da escola, o planejamento, como deve ser feito, de acordo com a nova realidade da educação, ouvindo a comunidade escolar, ouvindo o conselho escolar, ouvindo os representantes de cada escola, os professores, alunos, assim deve ser construído ou revisado o PPP. E como atividade nós temos justamente a contribuição de cada um com estes levantamentos de dados, representando então uma etapa da construção do PPP. No terceiro módulo, em novembro, nós já teremos a definição dessa estrutura do PPP, da redação do texto pela equipe escolar, e também com um outro tema, nós teremos o projeto político-pedagógico de uso permanente, onde a escola participa, onde ele é referencial para a formação do professor, para as tomadas de decisão da escola, para o acompanhamento, para a revisão dos planos, dos projetos, para que possa melhorar a cada meta, a cada ação, o que realmente tem contemplado nessa escola. Então, como atividade avaliativa, nós temos a estruturação do PPP e, para isso, a participação da comunidade, com a proposta de trabalhar o dia D do PPP na escola, onde toda a comunidade escolar é convidada a estar conhecendo a proposta do PPP da escola. E, por último, finalizamos em dezembro com o tema, o PPP, o Projeto Político-Pedagógico no Cotidiano Escolar, onde já estruturado esse PPP, ele é esquematizado, ele é organizado, ele é definido de forma estrutural, de forma didática, para que ele possa ser finalmente revisto, revisado, corrigido, e então entregue ao Conselho Municipal de Educação, para que o Conselho Municipal de Educação possa estar analisando essa proposta. E o PPP da escola também, ele deve ser compartilhado com a Secretaria de Educação e, como última atividade, entregando este PPP à formação, finalizando assim o curso. Como orientações do trabalho com os professores, com a comunidade escolar, cada coordenador, cada escola precisa fazer um cronograma das atividades e reuniões e determinar essas diretrizes e prioridades. E essas diretrizes e prioridades, elas são baseadas principalmente naquilo que está no Regimento Unificado de 2020,
Iguaí, da Rede Municipal de Iguaí. No capítulo 2, artigo 121, e nos artigos 132, 133 e 134, também fala sobre essa estruturação do PPP, a importância do PPP, como ele deve ser organizado. E durante essa formação, cada coordenador terá no seu cronograma sugestões das etapas de trabalho, apresentando os objetivos e condições de acesso e permanência do estudante na escola através do PPP, agora neste momento de retorno híbrido, de retorno semipresencial, com algumas escolas funcionando e outras não, ainda no ensino remoto, nós precisamos realmente colocar nesse PPP os objetivos e as condições de acesso e permanência de estudante na escola. Neste cronograma também ele precisa estar direcionando, dando orientações das políticas públicas da escola. Quais são as políticas públicas que a escola está envolvida? E, por último, finalizamos com o cronograma de desenvolvimento das ações proposta no PPP revisado, ou que esteja em revisão. Todo esse cronograma, todo esse estudo, toda essa reelaboração precisa estar baseada nas metas e ações propostas no Plano Nacional de Educação, no PNE, no Plano Municipal de Educação, no PME, na Base Nacional Comum Curricular, na BNCC, na Lei de Diretrizes e Bases, na LDB, nas diretrizes curriculares e nas diretrizes operacionais nacionais da educação básica, nas normas do Conselho Estadual de Educação, do Conselho Municipal de Educação e também na proposta do currículo municipal, que é o nosso currículo atual, utilizado com a reelaboração. E então nós podemos apresentar a cada um de vocês a proposta de trabalho neste curso. E para isso, cada um coordenador foi orientado para esta formação, está criando o GES, que é o Grupo de Estudo e Aprendizagens de Orientação dos assuntos referentes à reelaboração, à revisão do PPP. Então, como formadora, o grupo dos coordenadores, gestores e técnicos já foi criado, e em cada escola foi orientado que o coordenador e o gestor estejam também fazendo a mesma coisa. E na plataforma do Google Space, a plataforma de Iguaí, nós temos cada escola com uma sala de aula do Google Sala de Aula ou no Classroom. No Classroom nós temos 10 salas referentes a essa proposta do curso de trabalho, então cada escola tem a sua sala. E ontem mesmo eu estive enviando o link de cada sala para os coordenadores e gestores de cada escola, para que os professores pudessem estar entrando em sua sala, participando, dando a sua contribuição, analisando as propostas que nós temos em cada módulo, cada conteúdo, cada material, cada atividade, que vocês sintam-se à vontade a estar participando através do link que eu enviei. E como a secretaria pode ajudar? Como eu posso participar? Como você pode participar? Como nós, educadores, podemos participar da construção do projeto político-pedagógico da escola? Então, agora vocês vão estar vendo um vídeo que fala justamente disso, da proposta de trabalho que o Conviva traz para a construção do projeto pedagógico. Como as secretarias municipais de educação devem apoiar as escolas na construção dos projetos político-pedagógicos? Depois da homologação da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, em 2017, os municípios e estados devem revisar ou elaborar as avaliações realizadas em sala de aula.
Essas informações podem auxiliar a formulação ou reformulação do PPP. Conte conosco! O currículo de seu município e os PPPs de suas escolas podem ser incluídos na biblioteca do Conviva. Em caso de dúvidas, acesse a área de gestão pedagógica da plataforma e procure o articulador do Conviva ou... Após essa instrução dada pela Undine, essa orientação, nós podemos fazer algumas reflexões sobre o PPP, algumas reflexões e algumas práticas que nós precisamos analisar. Então, quais são os sujeitos, o que sujeitos queremos formar? O PPP vai trazer essa identificação. O nosso PPP da nossa escola contempla a formação de quais sujeitos? Que pessoas estão apresentadas? Que tipo de formação estão apresentadas lá no PPP da sua escola? Quais práticas pedagógicas contemplam a formação humana integral? Nós temos diversas práticas pedagógicas, diversos métodos, e esses métodos, essas práticas, precisam contemplar, precisam estar de acordo com a formação integral do ser humano, a formação integral de cada estudante, e esses métodos, essas práticas precisam estar descritas lá no PPP. Quais impedimentos se fazem presentes na construção ou na realização dessa proposta? O que nos impede de estar trabalhando com o PPP? Quais ações podem ser adotadas para operacionalizar essa proposta? Quais práticas pedagógicas podem ser desenvolvidas e quais já estão sendo contempladas para a educação do nosso município, para cada escola do nosso município? Como a educação tem sido contemplada no contexto remoto, na escola? Essa proposta de trabalho remoto, ela precisa estar sendo apresentada também no PPP. Quais dimensões da educação realmente estão sendo contempladas pela rede de ensino do nosso município? Hoje a educação ela é vista em várias dimensões, o ser humano em uma forma integral, e o ensino remoto nos trouxe essa visão, a visão do cuidar, mais do que a visão do adquirir conhecimento. Mais reflexões, a própria resolução de 2016 traz esse artigo 19, que o projeto político-pedagógico PPP é um instrumento de exercício da autonomia pedagógica e da gestão da instituição de ensino, observados os parâmetros norteadores da mantenedora e representa um dos meios de viabilizar uma educação de qualidade. Então, através do projeto político-pedagógico, da proposta pedagógica da instituição, que é autônoma, que ela tem que observar, sim, os parâmetros norteadores da rede, dos conselhos, mas que precisa estar imbuída de cada um dos seus objetivos, da sua localidade, do seu espaço, da sua comunidade, e ela é através do PPP que nós podemos melhorar, qualificar a educação, o projeto de ensino e aprendizagem de cada escola. Também na mesma resolução, traz no seu parágrafo 1º, que cabe à instituição, considerada a sua identidade e a de seus sujeitos, articular a formulação com os planos de educação nacional, estadual e municipal, o contexto em que a escola se situa, as necessidades locais e as de seus estudantes, conforme normas educacionais vigentes. Então, a instituição, sim, deve considerar, deve articular o local, o situacional, com aquilo que determina o estadual, o municipal e o nacional. Quando se traz a educação, nós precisamos também estar de acordo com as normas e leis vigentes. Este é um dos itens que está relacionado ao marco legal da construção do PPP. E no seu parágrafo 2º, nós temos também que as questões de gênero, de etnia, de diversidade cultural, que compõem as ações educativas, a organização e a gestão curricular,
são componentes integrantes do PPP, ou seja, o PPP precisa estar tratando das questões reais, relacionando cada um dos temas que nós tratamos no currículo como temas integradores na sua proposta também, porque a educação ela é integral. O nosso processo de construção do PPP precisa estar visualizando também essas particularidades. No artigo 20, nós temos aqui também que o PPP deverá conter os seguintes elementos: o diagnóstico da comunidade local que a escola está inserida, qual é a localização, qual é a condição social, econômica, qual é a população, qual o público dessa escola, como se encontra essa comunidade. E também no PPP deve estar lá a fundamentação teórico-filosófica e metodológica da proposta pedagógica. Quais teóricos, quais educadores fundamentam o trabalho proposto no PPP da escola? Qual é a filosofia da escola? Qual é o projeto da escola? E também deve ter os seus objetivos e fins da instituição. Qual é a finalidade, qual é o objetivo, quais são as metas, quais são as ações, o que propõe essa escola. Também deve conter no PPP a descrição da organização curricular, ou seja, os componentes curriculares da base nacional da BNCC, aquilo que propõe também o DCRB, o RCMI, que é o currículo de Goiás. Nós sabemos que depois da base nacional comum curricular, a base comum e a parte diversificada tornou-se única. No entanto, a parte diversificada que se trata no PPP é justamente a parte local, o que é local de cada um, o que é importante para cada um. As emendas das áreas de conhecimentos, das disciplinas, a carga horária, as opções metodológicas e organizacionais, a distribuição temporal e espacial dos componentes curriculares, as séries, os anos, os ciclos, a forma como é trabalhada na escola, de que formas de integração, as atividades, projetos didáticos, pedagógicos da escola devem estar descritos no PPP também. Devem estar descritos também no PPP o processo do planejamento, de acompanhamento, da avaliação da proposta pedagógica, do desenvolvimento de cada estudante, a avaliação institucional e a avaliação de aprendizagem. Quais são os critérios de acesso de promoção do estudante, devem também estar lá no PPP, os órgãos colegiados e a gestão escolar, trazendo a gestão escolar como gestão democrática, a relação da escola com a comunidade, os órgãos representativos de cada segmento escolar, os colegiados dando liberdade de organização aos estudantes por meio de grêmios, de instâncias de decisões, das atribuições, dos direitos e deveres de cada um dos membros da comunidade escolar, dos profissionais, dos pais, dos estudantes, dos gestores, coordenadores, dos técnicos, dos funcionários. O PPP traz essa relação, a escola e a comunidade. No PPP também, nós temos aqui o artigo 20, no parágrafo único, que temos a proposta curricular, que é parte integrante do PPP, ela deve fundamentar e sistematizar a organização dos conhecimentos do currículo, com os fundamentos conceituais, metodológicos e abordagens avaliativas de cada área de conhecimento da matriz curricular, bem como os conteúdos de ensino nela dispostos de acordo com as diretrizes curriculares. Então, todo o PPP deve ser baseado naquilo que traz os documentos oficiais, as diretrizes curriculares, conforme a matriz curricular, o que alguns chamam de grade curricular,
o retrato da distribuição de cada componente curricular deve estar de forma integrante no PPP, de forma sistematizada e organizada, assim como está no currículo. Mas o que realmente precisa conter o PPP? Para isso, é necessário que a escola faça um trabalho diferenciado. E esse trabalho diferenciado, ele pode ser um trabalho coletivo, organizado. E essa organização pode ser feita através de comissões. Aqui eu trago um exemplo de 3 comissões que a escola pode se dividir. Uma comissão de mapeamento, uma comissão de práticas pedagógicas e currículo, e uma comissão de sistematização do PPP. Então, a comissão de mapeamento, ela começa o seu trabalho a partir do diagnóstico do território, da condição de vida dos estudantes, da identificação dos potenciais educativos do território. Então, todo diagnóstico referente à vida estudantil, a comissão faz o mapeamento e traz para o PPP. Já a comissão de práticas pedagógicas e currículo, ela trabalha a partir da compreensão, da concepção do currículo, na educação integral, da BNCC, do DCIB, do RCMI, investiga as experiências práticas pedagógicas da gestão e propõe orientação e práticas das referências para as escolas. Então, o ensino, o processo pedagógico, o currículo deve ser tratado por esta comissão. E a comissão pedagógica tem como descritivo a participação dos professores em cada componente, o seu trabalho com cada área de conhecimento, com as disciplinas. E nós temos aqui como exemplo da terceira comissão a parte que traz o estudo do contexto histórico das legislações educacionais e outras pertinentes. É aquela comissão onde a coordenação da escola se faz presente, onde a proposta do trabalho é a redação, a construção, a revisão, a estruturação do documento para que este documento se torne legível, visível, organizado, sistematizado. Então, quem faz a sistematização é esta comissão. Então, a coordenação pedagógica da escola precisa estar inserida nesta comissão. Então, nós temos aqui a proposta de trabalho em equipe e outras propostas também são apresentadas para a estruturação do PPP escolar. Nós temos aqui como uma proposta de trabalho a estruturação apresentada por uma professora, onde ela traz essa reflexão, mostrando aqui a construção do PPP. E essa elaboração, essa estruturação do PPP. A gente vai ter que morar junto, mas a gente é separado, né? Conhecimentos Pedagógicos apresenta Projeto Político Pedagógico. É a item pedagógico, expressão da identidade institucional, e o livro de Celso Vasconcelos, Planejamento, Projeto de Ensino, Aprendizagem e Projeto Político Pedagógico. O livro de Ilma Passos, Veiga, Projeto Político Pedagógico da Escola, uma construção possível, e também o site PCI Concursos para as questões que analisamos. Aqui nós trazemos também um exemplo do projeto político-pedagógico que foi construído no município de Uruçuca, na Bahia, em 2020, pelo Centro Integrado de Educação Integral de Serra Grande. Então, essa é
um exemplo de como nós podemos trabalhar mesmo em meio à pandemia. Temos aqui, para a construção do PPP, a primeira parte, o percurso para a construção participativa do projeto político-pedagógico. Primeiro, os principais conceitos que amparam a construção do PPP. Em uma escola, nós precisamos saber quais são as concepções de educação, de territórios educativos que essa escola tem. Essa concepção de educação, esse espaço territorial, esse espaço social, esse espaço de convivência que é na escola, tem que estar também sendo representado através do currículo municipal. Na primeira parte do PPP, nós temos também as bases legais, o histórico da educação no Brasil. Quais são as bases legais da educação brasileira? Quais são as bases legais da educação baiana? Quais são as bases legais da educação do município? Para, então, construirmos as nossas bases legais, as nossas histórias, o fundamental, o marco legal para a concepção do currículo e para a concepção do PPP escolar. E nós temos que ter também uma concepção e uma organização das escolas. Qual é a concepção de escola que eu quero? Como essa escola precisa estar organizada? E toda essa construção do PPP, toda essa primeira parte de construção, ela precisa estar baseada naquilo que propõe as competências gerais da BNCC para a educação básica do nosso país. E na primeira parte também, nós temos que ver o percurso para a construção participativa do PPP. Como é que as comissões, como é que cada professor, como é que cada coordenador, como é que cada gestor pode participar da construção do PPP. Então, nós temos comissões de trabalho para a construção do PPP, mapeamento, práticas pedagógicas e sistematização. Qual é o objetivo da comissão de mapeamento? Produzir insumos para a contextualização do PPP. Qual é a estratégia? Fazer o diagnóstico do território, conhecer as condições de vida do estudante, identificar os potenciais educativos. Qual é o objetivo da comissão de práticas pedagógicas? Produzir insumos para a proposta pedagógica do PPP. Ou seja, articular essa formação, essa organização do projeto, das ações, das metas, da proposta pedagógica. Estratégia, a partir da compreensão da concepção de currículo na escola, da BNCC, das competências gerais, do DCRB, do RCMI, investigar, pesquisar, experimentar práticas de gestão e práticas pedagógicas, assim como propor orientações e práticas de referência para a escola. Então, a comissão pedagógica vai ter a parte principal no que diz respeito à proposta pedagógica, a proposta curricular na qual se encontra o PPP. E a comissão de sistematização tem o objetivo de produzir os insumos legislativos para o PPP, a consolidação das produções das demais comissões na redação do PPP. Então, sistematizar e organizar tudo que foi mapeado, tudo que é praticado na escola, e qual é a estratégia, a partir do estudo do contexto histórico, das legislações educacionais e ambiental, redigir o documento, a base do PPP a partir dos insumos das demais comissões. Como item 2, nós temos o projeto político-pedagógico, a multiculturalidade das escolas brasileiras, tratando da cultura, dos múltiplos espaços, das múltiplas visões, de cada um dos agentes das comunidades escolares, de cada um território, de cada uma escola. Então, no projeto político-pedagógico, nós precisamos estar visualizando a multicultura. O projeto político-pedagógico deve se apoiar em processos significativos de aprendizagem e desenvolvimento, nas aprendizagens significativas, naquilo que deu certo, naquilo que deu resultado, naquilo que deu visão da escola.
no desenvolvimento de uma consciência crítica, na formação cidadã, na importância de reconhecer, de conhecer os direitos e deveres da pessoa humana de forma integral. O PPP deve nos envolver, e esse nos envolver de estar no envolvimento das pessoas, com a comunidade interna, com a comunidade externa à escola. Então, construir o PPP é envolver aquela comunidade. É envolver em quê? Na participação e na cooperação das várias esferas. O projeto político-pedagógico, ele precisa perceber a multiculturalidade das escolas brasileiras, apoiando-se na participação e na cooperação de várias esferas de governo também, no que se trata em referência a aquilo que é orientado pelo governo federal, aquilo que traz como recurso de cada governo, federal, estadual, municipal, para as propostas de educação. E no PPP também nós precisamos nos apoiar na autonomia, na responsabilidade, na criatividade como processo e como próprio produto do conhecimento. Então, o PPP, esse projeto, ele precisa ser autônomo, precisa ser responsável, precisa também ser criativo. E o PPP precisa trazer, assim como nos traz a fala de Andrade, as dimensões da formação integral. Então, o PPP, ele traz a concepção de educação que a escola tem. E a concepção de educação que qualquer escola, que toda escola precisa ter, a concepção de educação integral. Educação de formação integral do ser humano. Qual o currículo, qual o histórico do currículo da sua escola, do seu município. Então, as dimensões que o currículo precisa trabalhar. Aqui nós temos 5 dimensões. Elas são interrelacionadas para que o sujeito seja constituído. Nós temos a dimensão social, a física, a cultural, intelectual e emocional. Essa é a educação integral que o PPP precisa conter. A dimensão intelectual refere-se a todo o processo de apropriação das linguagens, dos conhecimentos da matemática, da lógica, da tecnologia, da análise crítica, da leitura do mundo, da capacidade de acessar e produzir os conhecimentos. Esse é o nosso intelecto. A dimensão física está relacionada à compreensão das questões do corpo, do autocuidado, da atenção à saúde, da potência e da prática física e motora. Então, é conhecer e compreender o seu corpo, cuidar do seu corpo. A dimensão emocional ou afetiva refere-se às questões do autoconhecimento, da autoconfiança, da capacidade de se autorrealizar, da capacidade de interagir, da alteridade, das possibilidades de autorreinventar, de sentimento de pertencimento. O seu eu, a sua alma. A dimensão social refere-se à compreensão das questões sociais, a participação individual no coletivo, o exercício da cidadania, da vida política, o reconhecimento dos seus direitos, deveres, da responsabilidade para com o coletivo. Então, o ser humano é um ser social. A dimensão cultural diz respeito à diversidade e à produção cultural em suas diferentes linguagens, as questões identitárias de cada povo, de cada território, de cada comunidade, as práticas e os costumes. Todos nós temos uma cultura. Então, todo ser humano, ele precisa estar aprendendo, estudando, ter uma educação que alcance as 5 dimensões.
dando seguimento, quanto à política pública, a educação precisa ser uma educação integral. E ela deve garantir equidade, por ser um direito de todos, de todas, aprender a acessar oportunidades educativas diferenciadas e diversificadas. Linguagem, saberes, recursos e agentes. Todos precisam ter acesso. Todos têm direito à educação e à vida. Está na Constituição. Então, a equidade é garantir o direito de todos. Inclusão é o reconhecimento da singularidade dos sujeitos, nas suas múltiplas identidades. Sustenta-se na construção da pertinência do projeto educativo. Então, o PPP precisa ser uma proposta inclusiva. A escola precisa ser inclusiva. Mais do que apenas dar acesso a todos, é incluir todos. A sustentabilidade, o comprometimento com processos contextualizados e com a integração entre o que se aprende e o que se pratica. O mundo é um mundo que precisa estar com ações de sustentabilidade. A proposta curricular de uma escola, o PPP, que é político, precisa estar tratando da política de sustentabilidade. Em suas práticas, em seu aprender, em seu ensinar, eu preciso integrar e contextualizar, estar comprometido e consciente com o meio ambiente, com o local, com a dependência do ser humano de estar no mundo, de conviver com os outros, de conviver com a natureza. A contemporaneidade. Formar sujeitos críticos, autônomos e responsáveis. Responsáveis consigo mesmo, com o mundo, com as demandas do século XX. O ser contemporâneo. Ele não precisa e nem deve estar apenas vendo, mas ele precisa vivenciar, agir com responsabilidade, como sujeito, como agente, como protagonista das suas ações. E aí, nessa perspectiva, eu trago aqui a proposta da educação integral como concepção no currículo, na perspectiva da multidimensionalidade. As propostas pedagógicas a ser realizadas no contexto escolar devem se organizar organicamente de maneira a reconhecer e valorizar a singularidade, a diversidade social, cultural, étnico-racial, de gênero, religiosa, territorial, socioeconômica e sociolinguística. Então, é essa concepção que precisa estar no PPP. E qual é a sugestão que eu trago para estruturar o PPP? A sugestão que nós trazemos neste momento é, primeiro, fazer uma análise. Que sujeito queremos formar? A partir desta análise, de que sujeito queremos formar, então podemos fazer o estudo, a pesquisa, a análise do contexto histórico da educação, trazendo a identidade da escola, trazendo a missão, a visão e os valores para essa escola. E para estruturar o projeto político-pedagógico, como segunda parte, nós trazemos os eixos estruturantes para essa construção. Os eixos de biodiversidade, economia local, patrimônio cultural. A diversidade, digo aí, a diversidade do nosso território, a nossa economia local, o nosso município, a nossa comunidade, a nossa cultura, o nosso histórico,
como segundo item da segunda parte, eu trago aqui a concepção de território educativo e o contexto do território de Guaí. O território não é apenas o conjunto de sistemas naturais, de sistemas de coisas superpostas. O território tem que ser entendido como o território usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar da resistência e das trocas materiais e espirituais do exercício da vida. Milton Santos traz essa reflexão, traz esse conceito, essa concepção de território educativo. Então, mais do que identificar, é aquilo que nós trazemos como o chão da escola, é o sentimento de pertencer àquela instituição, pertencer àquela comunidade, saber quais são as condições de vida daquele local, saber qual é a biodiversidade daquele local, reconhecer os saberes locais daquela comunidade. Por terceiro, nós trazemos aqui o contexto do marco legal. A BNCC nos traz isso, que a educação básica deve visar a formação e o desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexibilidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual, que é a cognitiva, ou a dimensão afetiva. Significa ainda assumir uma visão plural, singular, integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, considerando-os como sujeito de aprendizagem e promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno nas suas singularidades e diversidades. Então, o PPP, na educação básica, que visa a formação global, a formação integral, ele precisa assumir essa visão integral, deixando apenas a dimensão intelectual, ou então apenas a dimensão afetiva, e sim fazendo um leque, abrangendo uma rede, envolvendo de forma integral, de forma completa, o ser complexo, afetivo e cognitivo. Enquanto política pública, a educação deve garantir equidade, direito de todos e todas a acessar oportunidades educativas diferentes e diversificadas. Agora que consegui organizar os slides, nós podemos prosseguir. As práticas pedagógicas. Ofertar práticas pedagógicas que respeitem os diferentes ritmos e a formação de aprender e que se
compromete com o aprendizado e o desenvolvimento integral de todos e todas. É um pressuposto fundamental para o trabalho orientado pela concepção de educação integral. Então, quando eu falo da proposta pedagógica, nessa proposta pedagógica precisa estar abordando as práticas que respeitam os diferentes ritmos, os diferentes sujeitos, e que oriente o trabalho, e que oriente o ensino, que oriente a aprendizagem, que oriente todo o processo respeitando o sujeito de forma individual. As práticas de gestão. A gestão escolar visa o compartilhamento do planejamento e das decisões que dizem respeito ao destino e à rotina da escola, buscando aprofundar o contato entre a comunidade escolar e o seu entorno, respeitando os direitos humanos, valorizando as diversidades cultural, étnico-racial, de gênero existente. Então, a prática pedagógica deve visar a formação integral e a prática da gestão escolar deve visar garantir o direito de cada cidadão, de cada ser humano, viabilizando alguns princípios da gestão democrática, através da descentralização, da participação de todos e da transparência. A escola precisa ser uma escola onde a gestão precisa ser transparente, aquilo que a escola é, aquilo que a escola propõe, aquilo que a escola precisa ser. E continuando essas reflexões para a reelaboração, a revisão do PPP em relação aos PPPs da sua escola. Ele está atualizado? A comunidade escolar o conhece? Foi construído coletivamente? Tem sido executado por cada segmento da escola em suas demandas específicas? É compreendido como um documento flexível, capaz de ser alterado com base na realidade de cada escola? É um documento rígido que deve ser cumprido rigorosamente? Em caso de interferência externa, ele sofre replanejamento, ele é revisado? A formação para a elaboração do PPP ou a revisão do PPP, como a secretaria monitora e acompanha a elaboração do PPP? Há normativas próprias para essa reelaboração? Há prazo para essa revisão? Como o tema foi abordado, é abordado nas jornadas pedagógicas? Houve solicitação para reelaboração, tendo em vista o contexto pandêmico? Onde o PPP é alocado? Onde ele está na sua escola? E aqui eu trago a proposta, como a secretaria pode auxiliar as escolas na construção do PPP. Primeiro, fazer uma avaliação institucional da instituição. Quem faz essa avaliação é a própria escola. E, através da formação continuada, criar metodologias para revisão e reelaboração desse PPP, estabelecer o cronograma, criar um repositório, um drive, uma sala virtual, um site da secretaria, para trazer essa proposta. E promover momentos de socialização entre as escolas, como está sendo esse trabalho, como está sendo esse percurso. No roteiro da avaliação, cada escola tem autonomia. E a própria escola que faz a sua própria avaliação, é uma autoavaliação quando se trata do PPP, para sistematizar, para descentralizar, para tomar parâmetros, e para isso é preciso criar-se dados estatísticos, relatórios, para que seja proposta uma linha de planejamento participativo. Fazendo, então, diagnóstico, avaliação institucional é esse primeiro diagnóstico proposto. Então, no roteiro de avaliação do PPP, primeiro nós podemos fazer a análise da programação. Quais foram as ações concretas do PPP vigente, quais as atividades permanentes, quais linhas de ação podemos traçar para o PPP, quais foram as normas, qual foi a forma geral tratada. E então, nós podemos também trazer
análise da necessidade de revisão do PPP no momento atual. E está trazendo também a análise do marco referencial. A escola que ainda não tem o seu PPP precisa primeiro analisar a proposta de programação. Analisando, então, a sua proposta de programação, vem analisando as necessidades de revisão para as escolas que têm PPP e o marco referencial. Análise da programação. Quais foram as ações concretas? O que foi realizado do PPP, o que não foi realizado, o que está em andamento, o que vai ser realizado ainda, o que não foi programado, mas foi realizado. As atividades permanentes foram realizadas, estavam de acordo com as necessidades do grupo, da escola, incluíram-se no espírito global da ação escolar. A linha de ação, ajudar a caminhada, até que ponto foi investigada a linha de ação? As normas foram cumpridas? As normas estabelecidas pelo grupo ajudaram a concretizar a proposta da instituição? Até que ponto todo esse esforço e esse trabalho de desenvolvimento está nos fazendo avançar na direção de escolhermos um marco filosófico e em nosso marco operacional? Até que ponto essa proposta nos traz e nos ajuda? E, então, para análise das necessidades, nós temos algumas perguntas a serem respondidas. Quais necessidades foram supridas? Por isso que precisamos revisar o PPP. Quais permaneceram? Quais são as novas? E também pode ser feito um detalhamento, a melhor especificação, a definição mais precisa das ações levantadas. E dando prosseguimento, a análise do marco referencial, a revisão ajuda a iluminar a prática pedagógica, a prática escolar. A necessidade de se rever alguns pontos no marco referencial, aquilo que foi referencial, aquilo que foi base, aquilo que foi fonte, aquilo que foi inspiração, mudou algo em relação àquilo que não aconteceu do que foi programado no PPP. Precisa refletir até que ponto é a responsabilidade. A nossa responsabilidade ou é em decorrência das condições sociais. Então, ocupamos bem o espaço da autonomia relativa, tínhamos clareza do que queríamos, fizemos um bom diagnóstico, fatores que extrapolaram nosso âmbito de reflexão e de ação, que não podia ser previsto no momento do monitoramento da programação. Então, na hora da revisão do PPP, nós podemos analisar aquilo que foi feito e aquilo que não foi feito. E então, nós podemos também nos perguntar que outras perguntas, que outras questões precisam ser acrescentadas ao roteiro para ampliar a discussão no sentido de revisar ou da revisão do PPP, a fim de atender às necessidades da unidade escolar do cotidiano atual. Com a atuação da equipe técnica da Secretaria Municipal, irá garantir as condições necessárias para efetivar a implementação da BNCC, do DSRB, do RCMI e a reelaboração do PPP na escola. Então, de alguma maneira, nós temos algumas reflexões que precisam ser, e algumas questões que precisam ser respondidas. E cada um fazendo a sua parte, contribuindo com o seu processo, nós podemos, sim, construir e fazer uma reflexão válida daquilo que é a proposta de trabalho do PPP. E finalizo aqui dizendo, assim como John Dewey, que a educação é um processo social, é desenvolvimento, não é a preparação para a vida, é a própria vida. E o PPP precisa estar visando aquilo que é o projeto político-pedagógico em suas 3 dimensões. Na dimensão de projeto, na dimensão política e na dimensão pedagógica. Projeto porque tratamos de ações que delineiam o futuro da instituição, daquela comunidade.
político, e toda ação é política, toda reflexão é crítica, e todo ato é, sim, político do ser humano. E pedagógica, porque se trata da ação, do processo de educação de uma escola, de uma instituição de ensino, que envolve práticas, ações, metodologias, envolve currículo, envolve planejar. Quero, neste momento, agradecer a todos pela participação, pela presença, por estar aqui envolvidos nesse processo. E quero também dizer que estaremos à disposição. Participem sempre, contribuam sempre. A educação é a própria vida. Muito obrigada.